como usar a gramática ao seu favor. A gramática é um tema que eu falo bastante sobre ela lá no Intimidade com o Inglês. Ela é o quarto pilar da Intimidade com o Inglês. E lá a gente falou o seguinte, que a gramática não é um fim, mas um meio, tá? Então, a gramática, ela não pode ser vista como um objetivo, ela é uma ferramenta. Então, tem uma coisa que eu queria, assim, primeiro passo, isso resume tudo que a gente vai falar hoje e é a grande mensagem que eu queria deixar para vocês hoje na nossa conversa aqui nessa live, que é o seguinte. A gramática, ela só deve servir para corrigir ou melhorar algo que eu já faço em inglês, tá? Então, tenham isso em mente. A gramática serve para corrigir ou melhorar algo que eu já faço em inglês. Você não deve ter nenhum outro objetivo em relação à gramática. A gramática em si, por si, não é um objetivo, ela não é um fim, ela é uma ferramenta. Dito isso, e se você tem clareza disso, se isso fica claro para você, metade do caminho já tá andado, tá? Essa é a grande estratégia, é o mantra que você precisa ter durante aí todo o seu processo de aquisição de língua, porque ele vai pautar a forma como você vai se relacionar com a gramática, a sua atitude, a sua conduta em relação à gramática, para que a gramática ela venha para lhe servir e não para ser uma dor no seu processo, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu arrisco dizer que você já teve algumas experiências aí na sua vida com cursos de inglês, professores, cursos, enfim, né, métodos, e que em vários, né, momentos, alguns momentos, você já teve a experiência de estar numa aula com o objetivo de estudar gramática, né, na qual o professor expôs um tema de gramática, muitas vezes de forma muito competente, com muita didática, de forma muito clara. Você participou daquela aula, você entendeu a aula, você fez os exercícios, você saiu da aula muito positivo em relação àquele conteúdo que você viu. Passou 2, 3 dias, a sensação que você tem é que aquilo já não está mais tão claro, que aquilo já não faz mais tanto sentido e que você, na verdade, não consegue aplicar. Por quê? Porque se você não estuda com relevância, você não aplica. E conhecimento não aplicado é conhecimento perdido. Isso é uma coisa que eu também venho repetindo bastante aqui. E que é uma coisa que tem que fazer muito sentido para a gente durante o processo. A gente tem que ter muito isso em mente. Conhecimento que não é aplicado é conhecimento perdido. Vou dar um exemplo mais prático disso. Tem um tema de gramática que costuma ser o terror dos alunos e dos professores, porque os alunos têm tanto medo desse tema que os professores acabam ficando com medo de ter de ensinar esse tema para os alunos, que é o tal do Present Perfect. Eu arrisco dizer que aí na sua experiência com a língua, você já esteve em algumas aulas aprendendo Present Perfect, de forma clara, né, com bons exemplos, né, o professor foi lá e te ensinou todas as formas possíveis de usar o Present Perfect, que são muitas. Você foi lá, fez os seus exercícios, preencheu a lacuna, saiu da aula com a sensação, sim, agora eu sei usar o Present Perfect. E aí, passando alguns dias, passando algum tempo, você fica com a sensação de que, não, eu não estou me sentindo seguro para aplicar, eu não me sinto seguro para usar. Por que isso acontece? Porque você recebeu esse conteúdo de uma forma muito passiva, né? Você foi para sua aula, para o seu curso, sentou e recebeu um conteúdo da forma e de um jeito que fez sentido para quem estava te ensinando. E provavelmente aquilo não fazia muito sentido para você. Porque quando você aprende Present Perfect ou qualquer outro conteúdo de gramática, de acordo com o que faz sentido para o professor, para o instrutor, para o livro, para o curso, para o método, e não faz sentido para você, para os seus objetivos e para a sua rotina, as chances são que sim, você vai entender muito bem, mas aquilo não vai ser retido, vai ser conhecimento perdido.
Porque se você não tem se você não aprende algo que está alinhado com aquilo que você pratica no seu dia a dia, aquilo cai em desuso, aquilo se perde. E além de você não reter o conteúdo, além de você não conseguir usar aquilo, aplicar aquilo que você aprende, você fica num ciclo muito negativo de frustração e você começa a achar que o problema é com você. Que você não entende porque a língua não é para você, porque a gramática é muito difícil, porque a gramática é ruim, porque você não consegue. Então, além de não conseguir utilizar aquilo tem um efeito muito negativo no seu processo. Mas por que isso acontece? De novo, porque aquilo não está alinhado ao seu propósito com a língua. Nós já falamos de objetivo com a língua aqui, né? Então, o quanto é importante ter objetivo em relação à língua, então esse é o primeiro passo. E a partir desse objetivo, tudo que fizer parte do seu processo precisa estar alinhado ao seu objetivo, inclusive a gramática. É por isso que você sentar numa escola, sentar num curso e esperar receber conhecimento e achar que aquilo vai ser eficaz é uma grande ilusão. Isso não vai te levar muito longe, porque vai cair em desuso, você não vai aplicar e você não vai usar, e você não vai reter aquilo. Agora, como pensar nesse processo de uma forma um pouco diferente? Como pensar na gramática como uma ferramenta? E para que serve uma ferramenta? Se você pensar na palavra ferramenta, para que servem as ferramentas que você tem em casa? Para resolver problemas. Você não compra uma ferramenta ou você não tem uma ferramenta em casa pelo simples fato de ter. Você tem aquilo para resolver questões. A gramática deve servir para isso. Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Na prática, como seria uma postura menos passiva e mais ativa em relação à gramática, né? Uma atitude, uma conduta mais ativa no processo e mais alinhada com aquilo que você tem como objetivo em relação à língua. Imaginando que você é uma pessoa que trabalhe numa empresa e que em algum momento você precise, de repente, escrever um e-mail agradecendo alguém pelo envio de um documento. Então, você foi lá para escrever seu e-mail e você, em um trecho do seu e-mail, você vai escrever obrigada por enviar os documentos. E em inglês, né, dentro do seu conhecimento, da sua experiência com a língua, você escreve isso da seguinte forma: Thanks for send the documents. Thanks for send the documents. E quando você coloca isso lá no seu e-mail, né, na sua caixa de e-mail lá, no seu texto de e-mail, você percebe que aquela frase, que o corretor apontou um problema naquela frase. Então, o corretor te indicou que existe um problema naquela frase, mas você não sabe qual é o problema, porque na sua verdade, em relação à língua, no seu conhecimento, você entende que para escrever obrigada por enviar os documentos, você precisa dizer thanks for send the documents. Então, numa postura ativa em relação àquela situação, o que você faz? Você pega a sua frase, do jeito que você escreveu, e você joga ela no Google. Você vai fazer uma pesquisa em cima daquela frase. Para observar, durante a sua pesquisa, que a forma correta de se escrever isso não é thanks for send the documents, mas sim thanks for sending the documents. Então, você percebeu aí que há uma diferença no uso do verbo, né? No primeiro exemplo, você falou thanks for send e o correto seria thanks for sending, tá? Aí você, durante a sua pesquisa, você vai observar, essa sua pesquisa provavelmente vai lhe levar até uma importante regra do inglês, que é a seguinte: depois de preposições, o nosso verbo sempre está na forma ing, tá? Gente, eu não vou ensinar gramática aqui para vocês hoje, tá? Então, eu fiz esse recortezinho de um tema de gramática que é muito recorrente de aparecer erros, tá? Então, é só para ilustrar. Então, dentro da sua pesquisa, você entendeu que
A frase que você colocou lá no seu texto de e-mail estava errada. Você jogou essa frase numa pesquisa para entender qual era aquele erro, né? Para entender o que estava acontecendo ali, o que estava errado. Essa sua pesquisa ali levou a essa regra de gramática que é: depois de preposições eu sempre tenho um verbo no ing. O que acontece? Você acabou de construir consciência gramatical a partir de uma necessidade sua. Não foi o seu professor, o seu livro, o seu curso online ou qualquer outra coisa que tenha decidido que você precisa saber que depois de preposição você precisa usar o ing. Não foi nada disso. Foi a sua necessidade de melhorar aquilo que você já faz em inglês. Então, à medida que você está lá numa situação de rotina, de trabalho, você está produzindo um texto, você percebe que existe problema ali, e você, na sua postura ativa de buscar resolver as suas questões com o inglês, vai atrás de conhecimento e consegue entender que existe uma questão de gramática ali. A partir daquele seu exemplo, da sua necessidade, você constrói consciência gramatical sobre um tema importantíssimo, que é o caso dos verbos que vêm após preposições, que sempre precisam estar no ing. A chance de você esquecer disso é muito menor. Porque você não só adquiriu o conhecimento, você fez um ciclo virtuoso. Você identificou o problema, você buscou solucionar o problema, você adquiriu o conhecimento, você aplicou e aquilo vai ficar retido. As chances são que este modelo de frase, essa sua experiência, vai lhe servir como base para outras construções similares que você tiver que fazer. Então, a partir de uma situação da sua rotina, do seu objetivo, da sua necessidade, você constrói consciência gramatical. Você percebe como essa conduta, essa postura é diferente de sentar o traseiro na sua aula, né, na sua cadeira, na sua aula de inglês e esperar que o professor, que o livro, que alguém resolva o que você precisa estudar de gramática. Porque gramática, como ferramenta, ela conserta os problemas que são seus, que só você sabe que você tem. Então, esse processo precisa partir de você. Senão, ele não vai durar. Você vai ter uma aula brilhante com um professor maravilhoso, com exemplos ótimos, mas não vai durar, porque não faz sentido, porque você não aplica. E esse é o grande problema. A gente fica tão sobrecarregado de conhecimento gramatical não aplicável e não alinhado aos nossos objetivos, que a gente acaba se sentindo incapaz de lidar com aquilo. Porque a gente consome tanto conteúdo, aprende ou tenta aprender tanta coisa e não adquire nada. É isso que acontece. Quando você muda a sua postura, quando você enxerga a gramática como ferramenta que te serve, né? Ela lhe serve, não você serve a ela. Você não está ali na aula com o objetivo de aprender gramática. Não, a gramática vem para te ajudar a corrigir e melhorar o que você precisa fazer em inglês. Então, aquela ideia de ame ou odeie gramática, ela, na verdade, ela é muito pouco eficiente para o seu processo de aquisição de língua. Não é uma coisa, eu amo gramática, então eu preciso que no meu curso tenha muita gramática. Eu odeio gramática, então eu não quero ver gramática de jeito nenhum, eu não quero estudar gramática no meu curso. São dois extremos que não funcionam bem. Né? Você precisa entender o equilíbrio, você precisa entender o que você precisa. E aí, lançar a mão da ferramenta que vai resolver aquele problema.
Se na sua rotina com o inglês, na sua rotina de trabalho, por exemplo, você não precisa reportar ideias, muito provavelmente você não vai precisar gastar energia, ou pelo menos não vai precisar colocar dentre as suas prioridades a necessidade de aprender um conceito de gramática que é o reported speech. Por quê? Porque não faz sentido. Porque reported speech a gente usa para reportar ideias. Se eu não reporto ideias, por que eu vou colocar energia nisso? Por que eu vou colocar energia numa coisa que eu não aplico? Então, esse é o raciocínio. Essa é a estratégia, essa é a atitude. Agora, temos que considerar o seguinte: sair de uma postura passiva e ir para uma estrutura ativa, sim, dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Porque você assume autonomia, responsabilidade pelo seu processo. Mas você, em contrapartida, percebe que o que você, aonde você coloca energia, você vê resultado. Onde você enxerga que você precisa melhorar, você vê resultado. Onde você enxerga que você precisa corrigir, você vê resultado. Porque aquilo está totalmente alinhado com o que você reconhece como uma necessidade. E não o outro. E não o instrutor, e não o professor, e não o curso, enfim, ou o livro. É por isso que não existe um escopo fixo, como se fosse uma receitinha de bolo, em termos de conhecimento de gramática, que pode ser aplicado para todo mundo, né? Existem sim conceitos mais complexos, conceitos menos complexos, né? A gente também não pode querer começar com correções que exijam conceitos muito complexos. Mas não existe uma ordem fixa, estanque, que não possa ser mudada, que não possa ser adaptada, que não possa ser flexibilizada de acordo com aquilo que você precisa. Então, quando você muda essa atitude, quando você muda essa conduta, você tem uma consciência gramatical sólida. E gramática é, sim, muito importante. Você não consegue ter uma comunicação assertiva, com credibilidade, uma mensagem com credibilidade, se você não tiver o mínimo de consciência gramatical. E isso não é só para o inglês, isso é para o português também. Uma pessoa que tem o mínimo de consciência gramatical da língua portuguesa vai se comunicar com muito mais clareza, com muito mais assertividade e, consequentemente, com muito mais credibilidade. É a mesma coisa para o inglês. Então, essa postura de ame ou deixa não vai valer muito a pena no que diz respeito à gramática. Porque você não precisa amar a gramática a ponto de querer só ver aquilo o tempo todo, porque aquilo não é aplicável. E nem pode ter uma postura de odiar a gramática, porque você vai sim precisar dessa ferramenta. Quando você começa a produzir em inglês, ou seja, quando você começa a falar e a escrever, é natural que você cometa erros. Então, a partir do momento que você começa a produzir, você começa a ter necessidade de correção e de melhoria. E o que vem fazer sentido, o que vem te ajudar a colocar as coisas no lugar, a entender as correções, as melhorias, é sim a gramática. Então, é preciso encontrar esse meio termo. E o meio termo, ele começa no processo que é de autoconhecimento, de entender o que eu faço em inglês ou o que eu preciso fazer em inglês e como eu posso melhorar isso, como eu posso corrigir isso, tá? Então, essa foi a mensagem assim básica que eu queria trazer para vocês hoje sobre a gramática, tá? Uma mensagem curta, mas que é muito poderosa, né? É, na verdade, uma mudança de perspectiva. Lembrando do nosso mantra, né? Que eu comecei falando, a nossa conversa começou com essa ideia do mantra, né? Que a gramática, então, vem para corrigir e melhorar aquilo que a gente já faz em inglês.
ela nunca será um fim, mas um meio.